Você trabalha com energia solar e está procurando uma ferramenta para te ajudar a controlar o seu processo comercial, não tá? Você achou o sistema certo. Com o Luvic você consegue dimensionar e gerar lindas propostas em poucos minutos. Continue acompanhando aqui o vídeo que eu vou te mostrar tudo isso em detalhes. E fique à vontade, caso queira, pode colocar o vídeo na velocidade de 2x. Agora eu vou apresentar para vocês como é uma proposta gerada pelo sistema Luvic. O Luvic gera a proposta comercial em dois formatos, um formato web e um formato em PDF. O formato web é um formato muito interessante porque a proposta é em formato de um site. Nesse tipo de formato a gente consegue colocar mais interatividade, fica uma proposta mais dinâmica e passa uma credibilidade ainda maior, né, da sua empresa para o seu futuro cliente. Então essa aqui é uma proposta no formato web. Todas as cores, imagens que você vê nessa proposta, ela pode ser alterada. E a gente altera no nosso processo de setup, de implantação, para deixar essa proposta web com a carinha da sua empresa, né, com o seu brand. Então aqui onde tem esse logo dessa EcoPower, que é uma empresa, logotipo de teste, né, fictício que a gente criou aqui. Aqui vai vir o seu logotipo, esses botões com tons de verde vai vir, né, as cores da sua empresa. Essa imagem de fundo também pode ser alterada por uma imagem que mais te agrade e tudo mais. Então aqui na capa, né, no primeiro bloco da proposta, vem aqui para quem que foi gerada essa proposta comercial, que dia que ela foi criada, quem que criou essa proposta, né, o vendedor aqui da sua empresa que criou essa proposta, e até que dia essa proposta é válida, e aqui o número da proposta. Mais para baixo aqui, rolando a tela, a gente tem um bloco, né, a proposta web é dividida em blocos, um bloco onde conta um pouco mais sobre a sua empresa. Então vem aqui um texto contando um pouco sobre a sua empresa. Esse texto você tem a liberdade de alterar ele quando você quiser, né, nas partes de configuração do sistema. Aqui também vem as informações da sua empresa, o seu logotipo de novo. Todas essas informações são possíveis de serem alteradas, né? Então aqui vai vir o seu logotipo e as suas informações. Aqui vem um cadastro de parceiros, né, os parceiros comerciais, as marcas, distribuidores, enfim, com quem a sua empresa tem parceria, trabalha junto, né? Aqui é legal colocar esses logos que passa, né, para quem está comprando de você, uma credibilidade ainda maior, né? Mostra que você não está sozinho nessa empreitada, você tem parceiros, né, e parceiros, se for empresas grandes que estão contigo no trabalho. Aqui embaixo vem um bloco que conta os detalhes da proposta, basicamente são as informações que foram consideradas, né, como entrada para o dimensionamento que gerou essa proposta, né, informações que foram consideradas para dimensionar o sistema. Então vem aqui o consumo, basicamente, que foi, né, a conta de energia que foi considerada, os dados do dimensionamento que foram considerados, onde vai ser o local da usina, a radiação solar média anual que tem lá, e a potência do sistema que foi dimensionado, quantidade de módulos e tudo mais, né. Aqui o Luvic traz uma estimativa de geração versus o consumo. É um gráfico interativo, então se você passar o mouse em cima, ele vai te dar os valores mês a mês, né? Então a barrinha azul é o seu consumo atual e a barrinha verde é a geração que este sistema que está sendo proposto aqui, né, se propõe a gerar. É lógico que todas essas informações aqui são informações estimadas, né? A gente sabe que no dia a dia pode variar um pouco, né? A hora que o sistema estiver instalado, isso pode variar um pouco para mais ou para menos. Até por isso que aqui a gente chama de estimativa, não é um valor certeiro, né, que você pode afirmar para o seu cliente que vai ser essa geração. Depois aqui ele traz um cálculo bem legal também, nesse outro bloco, que é nessa conta de energia aqui que a gente está considerando, né, este sistema que a gente está propondo, como que vai se comportar aqui mês a mês este sistema, né? Então uma geração versus o consumo, quanto que vai ficar de crédito acumulado que isso vai gerar mês a mês, uma fatura sem o sistema e um valor de fatura com o sistema. Por exemplo, nessa proposta aqui, que eu estou aberto aqui, o sistema ele vai acumular em uma operação de 12 meses, né, começando de janeiro a dezembro, além de atender toda a demanda que aquela conta de energia tem, né, todo o consumo atual da conta de energia, ela vai gerar aqui 8.000 kW de crédito acumulado para ser consumido, né, dentro daquele prazo de 5 anos que a ANEEL estipulou. Aqui então, depois, ele traz a lista de produtos que você considerou nessa proposta comercial, tá? O valor total da proposta. Aqui ele traz informações de pagamento, né? Se você for oferecer alguns contos de pagamento à vista, ele lista aqui. Caso não, esse bloco, esse cantinho esquerdo aqui da proposta não aparece. Aqui vem uma descrição da sua proposta de pagamento, né? De como pode ser feito o pagamento.
Se você adicionou opções de financiamento nessa proposta, aqui vai aparecer os bancos, né, as instituições financeiras que você usa para fazer o financiamento, e aqui o prazo de entrega da usina. Aqui, uma outra funcionalidade bem legal é que as propostas de financiamento, as opções de financiamento que você adicionou nessa proposta, o cliente, né, por ser essa proposta web e ter essa interatividade maior, ele pode clicar aqui em simular, o Luvic faz uma simulação para ele de como que seria o valor dessas propostas, quanto que ele vai pagar de juro e tudo mais, né? Tanto financiamentos que utilizam a tabela SAC, quanto financiamentos que utilizam a tabela Price de financiamento. Depois ele faz um cálculo de payback, né, um cálculo de retorno do investimento. Então ele considera que a geração ano a ano e, por exemplo, nessa proposta que a gente está acompanhando aqui, o sistema estaria pago a partir do seu 6º ano de operação, né? O sistema começou a gerar aqui um resultado financeiro positivo, ou seja, pagou os 75 mil de investimento e começou a gerar um resultado positivo. Para estes cálculos, o Luvic usa alguns indicadores, né, que ele lista aqui no finalzinho. Então ele utiliza uma inflação anual, que essa inflação é configurada no sistema, então você vai configurar qual índice de inflação anual você quer usar nas suas propostas. Ele utiliza uma taxa de DI também, né, para comparar com o CDB. Então, por exemplo, aqui ele está usando um CDB de 130% do CDI, e ele usa aqui um indicador de DI, que é o que define lá a taxa da CDI, né? E também ele compara com a poupança e quanto que você quer aqui que seja o rendimento da poupança, que é essa última coluna aqui. Então, aqui a gente tem o resultado financeiro do sistema, a gente tem ele comparado com o CDB, que vai usar aquele indicador que a gente vai configurar, que vocês podem alterar para o indicador de DI que vocês acham mais correto, né, para o modelo de vocês, e também para o indicador de poupança que vocês querem usar também. O preço da tarifa, se vocês olham, ela aumenta a cada ano porque ela está usando aquele índice de inflação anual que a gente configurou. Então, o preço de energia ela vai aumentar ano a ano também. Aqui embaixo ele traz um outro gráfico, comparando, né, um gráfico para a gente ter uma ideia melhor dessas 3 colunas aqui, em forma de gráfico. Então, a gente começa, a linha azul é o retorno do sistema fotovoltaico, a gente começa colocando dinheiro na frente, né, gastando 75 mil reais para instalar esse sistema, e ao longo do tempo o sistema vai se pagando até ele gerar um fluxo de caixa positivo aqui. E as linhas vermelho e laranja aqui no caso, significa a renda fixa, no caso o CDB, e a poupança. Então, no prazo de 25 anos, a gente consegue perceber que nessa proposta, né, que o sistema fotovoltaico ele tem como investimento ele é mais vantajoso. Aqui ele traz um outro bloco que mostra algumas outras análises desse investimento, a TIR, né, desse investimento, a VPL, o payback. Aqui são indicadores mais ambientais, quantas toneladas de CO2 essa usina vai, né, após a instalada dessa usina, vai deixar de ser emitida no meio ambiente, quantidade de árvores e tudo mais. São indicadores mais ambientais. Depois aqui a gente pode colocar algumas imagens do seu portfólio, né? Então, por exemplo, se você está vendendo um sistema que vai ser instalado na rural, né? Aqui é legal você colocar fotos de outras obras desse tipo que você já fez, se for residencial, fotos de outras obras residenciais e tudo mais. Aqui são obras que você já executou, que vai também ajudar a passar uma credibilidade maior, né, para o seu futuro cliente. Aí ele vai sentir um pouco mais de confiança, sabendo que você já executou outros projetos parecidos com o dele. Depois, um outro bloco muito interessante que tem no Luvic são os termos e condições. Aqui no Luvic a gente costuma falar que a proposta comercial ela pode ser encarada como um pré-contrato, né, onde a gente mostra para o futuro cliente o que a gente vai oferecer para ele e em quais condições a gente vai oferecer isso para ele. Então aqui nos termos e condições a gente pode colocar algumas cláusulas desse pré-contrato. Então a gente pode escrever como que vai ser a garantia, como que vai ser o suporte que vai ser prestado depois dessa instalação, o que contempla, o que não contempla essa proposta. Então esses termos e condições também podem ser customizados, né, por proposta específica para cada proposta, ou você pode ter termos padrões que vai por padrão já em toda a proposta que você gerar. E no final da proposta aqui, quanto no menu superior aqui, a gente tem um botão para fazer o download dessa proposta. Quando a gente clica nesse botão, o que o Luvic faz é pegar exatamente as mesmas informações que a gente tem nessa proposta em formato web e converter, né, pegar essas mesmas informações e colocar ela no formato de um PDF. Porque às vezes você quer imprimir essa proposta para entregar em mãos para o cliente, né?
Então é mais interessante você imprimir a proposta em formato PDF. Ou às vezes você quer enviar a proposta em formato PDF mesmo para o cliente. Então você pode gerar essa proposta aqui. Então vamos clicar aqui no botãozinho de download. O Luvic vai gerar essa proposta no formato em PDF. Então aqui a gente tem a proposta no PDF. Se a gente rolar ela para baixo, vocês vão ver que são exatamente as mesmas informações que a gente tem lá na proposta em formato web, só que aqui renderizada, né, em um formato de PDF. É um PDF bem bonito, bem clean. Ele, quando impresso, fica bem fácil de ser lido, sabe? Não tem muita informação. Ele não é um PDF muito poluído. É uma das coisas que a gente preza bastante aqui também. Então ele tem a tabela de retorno de investimento, todas aquelas informações que a gente já tinha visto na proposta web. Uma coisa de diferente é que ele tem aqui uma última página que você pode usar para pegar o aceite do seu cliente nessa proposta. Aqui na proposta em PDF tem algumas coisas interessantes para a gente analisar. Aqui na capa ela tem uma imagem, aqui no Luvic a gente tem algumas imagens já criadas que você pode escolher dentre estas qual mais te agrada e usar. Tá? Essa proposta que a gente está usando específica, está usando essa imagem de background, mas a gente poderia escolher uma das outras imagens padrões do Luvic, ou você tem a opção de subir uma imagem específica sua. Tá? Talvez você tenha uma equipe de design que consegue montar uma imagem bacana, do jeito que você quer, você pode vir na área de configuração do Luvic e fazer um upload de uma imagem que você mesmo criou aí, certo? Então é possível fazer essa alteração. Em todas as demais páginas tem esse background aqui que a gente chama, essa imagem de fundo, só para dar um elemento a mais na página, para deixar ela mais bonita, para não ficar toda brancona. Esse background aqui também é possível de ser alterado, então você também pode aí contratar, junto com a sua equipe de design, criar uma imagem de background para substituir a padrão do Luvic. Essa em específico que está aqui é uma que foi customizada, ela não é a imagenzinha padrão que vem no Luvic. Tá? A imagem do padrão ela é uma imagem mais discreta, mais em tom de cinza, que é uma imagem que casa bem com qualquer logotipo, né, com qualquer brand da sua empresa aí. Então, basicamente, a proposta comercial é isso. O Luvic ele gera a mesma proposta que você gerou, você pode ter ela tanto num formato web, ou seja, você pode enviar um link, no caso da proposta web a gente tem esse link, você pode enviar esse link para o seu cliente, para o cliente ver a proposta no formato web, ou você pode gerar o PDF e mandar a proposta em PDF. Os dois layouts são bem apresentáveis e vai gerar uma credibilidade muito legal para a sua empresa. Uma outra funcionalidade bem interessante que existe no Luvic é o gerador de site. O que é o gerador de site? Caso a sua empresa ainda não tenha um site, a gente consegue fornecer esse site para você pelo Luvic. Ou seja, o Luvic gera um site para a sua empresa. Esse aqui é um site de exemplo, que está em aberto, tá? Daquela mesma empresa EcoPower, que a gente viu a proposta comercial. Então, o site criado pelo Luvic, ela tem essa estrutura que eu vou mostrar para vocês. Ele tem esse banner, da mesma forma que essa imagem que existe pode ser trocada lá na proposta web, também a gente pode trocar essa imagem de fundo, é configuração simples. Basta você pedir para o seu designer gerar essa imagem, né, no tamanho que o Luvic pede e subir lá nas configurações do Luvic, você consegue alterar essa imagem, você consegue alterar esses textos que aparecem aqui no banner também. Tá? Então aqui vai vir o seu logotipo, essa imagem que você escolher. O próximo bloco que tem aqui no site gerado pelo Luvic é um texto falando sobre a sua empresa. Aqui ele utiliza aquele mesmo texto que conta sobre a sua empresa que tem lá na proposta comercial, ele também aparece aqui. Você consegue adicionar o link para as suas redes sociais, eles vão aparecer aqui. E aqui você consegue colocar ou um vídeo ou uma imagem, né, contextualizando a sua empresa. Caso você tenha algum vídeo institucional e queira colocar, basta você colocar aqui, né, incorporar o vídeo do YouTube aqui dentro do site. Caso você não tenha um vídeo, também pode colocar uma imagem. Depois ele traz aqui uma lista de serviços que a sua empresa presta. Também é totalmente configurável, você pode adicionar ou remover os serviços pelo painel administrativo do Luvic. Aqui ele traz a lista daqueles parceiros comerciais que você tem. A gente falou sobre esses parceiros lá na proposta comercial, ou seja, os mesmos links, né, os mesmos ícones que vão aparecer lá na proposta comercial também aparecem aqui. Depois ele traz a lista de portfólio que você já executou, então você pode cadastrar obras de portfólio que você já fez, para quando o seu cliente clicar, ele tem informações, né, pode adicionar vídeo ou imagens dessa obra. A mesma coisa, né, o portfólio ele diz muito sobre a sua empresa, sobre a capacidade de execução que você tem, então é interessante escolher algumas obras bacanas que você já executou e colocar elas como no portfólio do site. Né? Escolher não colocar muitas, porque senão torna o site muito poluído. Um outro bloco muito interessante que existe aqui no site, gerado pelo Luvic, é o bloco de simulação.
Esse bloco de simulação ele é integrado com o módulo de dimensionamento do Luvic, que a gente vai falar mais para frente. Ou seja, o visitante do site consegue entrar aqui e fazer uma simulação do sistema. Por exemplo, vamos colocar aqui marcelo@teste.com.br, aqui eu posso colocar o meu tempo, coloco o telefone, aqui eu posso colocar uma média de consumo que eu quero simular. Os campos em verde, eles não são obrigatórios, mas vou colocar aqui, R$1, meu padrão de entrada é bifásico e eu moro, vamos colocar uma cidade qualquer aqui, Araputanga. Quando a gente clica aqui em simular, o Luvic está usando toda a inteligência do módulo de dimensionamento para simular um sistema e mostrar para o seu visitante do site. Então, qual era o tamanho do sistema que ele precisa, a estimativa de consumo, aquele bloco que simula os créditos e débitos, que a gente viu lá na proposta comercial. Depois da simulação, o cliente pode clicar aqui para solicitar um orçamento. Quando ele clica em solicitar orçamento, todos esses dados que ele informou já são gravados lá dentro do Luvic para depois você dar andamento nesse orçamento. Então aqui é uma ferramenta bem legal para captura de lead, aí, né? Lead bem qualificado para o seu time comercial. Aqui embaixo a gente tem um outro bloco de entrar de contato, né? Um campo de contato mais genérico, vamos dizer assim. Então tem os seus dados de contato e um formulário para o visitante te mandar uma mensagem. E aqui você pode adicionar um número de WhatsApp para quando ele clicar aqui, já chama direto você pelo WhatsApp. Esse site do Luvic, gerado pelo Luvic, ele te permite adicionar o pixel do Facebook, o pixel do Google e outros plugins. Por exemplo, esse site de exemplo está com esse plugin instalado aqui, que é um plugin que a pessoa pode falar direto com você pelo WhatsApp. Isso não é nativo do site, são plugins que você pode adicionar, né, com scripts que você pode adicionar no head ou no body desse site. Tudo isso através do painel administrativo. Então aqui é uma opção muito interessante para quem ainda não tem site, tá? Utilizar esse gerador de site do Luvic. Para ter acesso a esse gerador de site, você precisa ser assinante do plano Team e do plano Pro. Tá? Atualmente, o gerador de site, né, não está disponível para os clientes do plano Starter. Então, assim, considere isso também. Caso você esteja começando agora com o Luvic, ainda não tem site, é interessante você pensar nessa opção de estar ou no plano Team ou no plano Pro e ter acesso a esse site gerado pelo Luvic. Uma outra grande vantagem, só reforçando, é que ele é totalmente integrado à plataforma do Luvic. Depois de apresentar para vocês como que é uma proposta comercial gerada pelo Luvic, vamos juntos aqui gerar uma proposta comercial para vocês acompanharem como o processo é simples e rápido. Antes da gente entrar nessa etapa, eu gostaria de reforçar dois conceitos importantes que existem dentro do Luvic. A gente pode ver, acessar eles aqui através do menu lateral. O conceito de contato e de negócio. O que é um contato? Um contato é uma pessoa, física ou jurídica, que quer comprar um sistema com você. E um negócio é um processo de venda para esse contato. Né? Então vamos imaginar que o Marcelo Madeira, eu, estou te procurando para comprar um sistema fotovoltaico. Então o Marcelo Madeira vai ser um contato e o processo de venda desse sistema fotovoltaico para a casa do Marcelo vai ser um negócio. A gente pode criar esses dois conceitos, né? Primeiro criar o contato e depois criar um negócio para este contato, através primeiro cria o contato e depois cria o negócio, ou a gente pode vir nesse atalho aqui, ó, novo negócio. Então aqui a gente cria o contato, então vamos colocar que é uma pessoa física e é o Marcelo Madeira, vamos colocar aqui Marcelo Madeira, aqui o telefone do Marcelo Madeira, número do WhatsApp, caso ele tenha um número de WhatsApp é interessante, porque a gente já consegue mandar essa proposta diretamente para ele pelo WhatsApp. Coloquei um número aqui, um número fictício, né? Mas só para a gente ilustrar. Aqui vamos colocar de que cidade que ele é, vamos colocar que ele é de Alegre, aqui do Espírito Santo. Quando a gente dá em próximo, ele traz aqui, pede para a gente informar os dados da conta de energia do Marcelo. Ele vai utilizar basicamente esses dados aqui para fazer o dimensionamento do sistema. Então, aqui a gente pode informar se ele é do grupo A, né, tarifa verde ou azul, ou do grupo B, vamos colocar que ele é do grupo B, padrão de entrada é bifásico. Aqui a gente pode colocar, não é um campo obrigatório, né? Os campos obrigatórios são esses com um asterisco vermelho. Aqui a gente pode colocar o código da unidade consumidora, que tem lá na conta de energia, caso a gente queira. Eu não vou colocar. A descrição aqui eu poderia colocar que esse aqui é a conta de energia da casa do Marcelo, alguma coisa assim, para me identificar. Também não vou colocar. Consumo mensal médio, o Marcelo consome na média 300 kWh mês, e ele paga, vamos para a conta ficar redonda, R$1 o quilowatt aqui. A gente dá o próximo, então o tipo de instalação é residencial. Aqui, essa informação de qual que é a chance de fechar o negócio, nessa primeira conversa que você teve com o Marcelo, né, que é o seu futuro cliente, no seu feeling, você acha que o Marcelo vai comprar, sim ou não? É que eu vou colocar que é baixa. Eu acho que
O Marcelo está só especulando, aqui ele não vai comprar nada, e lá é telhado cerâmico. E aqui a gente pode descrever o negócio. Então vamos colocar que esse aqui é o sistema PV da casa dele, no caso, da casa do Marcelo aqui. A gente clica em concluir. O que o Ludovic fez agora? Ele criou para a gente um negócio. Tá? Então aqui a gente está vendo um negócio que foi criado para o contato Marcelo Madeira. Então a gente pode passar o mouse aqui, ele traz algumas informações. Aqui ele traz o dono do negócio. Na hora que eu criei esse contato, nesse negócio, eu atribuí esse negócio para o usuário Laís Madeira, ou seja, a Laís é o vendedor, entre aspas, né, é o usuário dentro do Ludovic que vai atender esse negócio aqui, que vai dar andamento nesse negócio. Esse negócio está em aberto há 0 dias, a gente acabou de criar o negócio. Então aqui a gente tem algumas abas, vamos passar por elas. Primeiro a gente tem a aba aqui contendo os detalhes do negócio, basicamente são aquelas informações que a gente informou na hora de criar o negócio. Então aqui a gente pode clicar em alterar para alterar essas informações. Aqui a gente tem as contas de energia deste negócio, então tem aquela conta de energia que a gente cadastrou na hora de criar esse negócio. Aqui ele traz a média de consumo, caso queira, a gente pode clicar aqui em consumo mês a mês, informar, né, o consumo mês a mês, uma possibilidade. E caso o cliente opte também por fazer autoconsumo remoto, gerar essa energia numa usina e usar o crédito para bater uma conta de uma outra conta de energia, a gente pode adicionar novas contas de energia aqui, tá? Aqui no Ludovic, o Ludovic já fez um dimensionamento, né, desse negócio. Veja que a gente, tudo feito de forma automática, a gente simplesmente criou o negócio, ele já fez um pré-dimensionamento para a gente. Então aqui a gente tem as entradas, ou seja, que o Ludovic considerou para fazer esse dimensionamento. Ele considerou que essa usina vai ser instalada nessa cidade, certo? E com essa irradiação solar, a gente pode clicar aqui, ele traz um gráfico mês a mês dessa irradiação. A gente está trazendo os dados lá na mesma base de dados que o Cresesb usa, então são os mesmos dados que o Cresesb usa. O tipo de estrutura é cerâmico, a potência do módulo que a gente está considerando aqui são módulos de 340 watt-pico. Esse 340 watt-pico ele trouxe de uma configuração padrão que o administrador do Ludovic aqui, né, da sua empresa fez. A gente pode alterar aqui, a gente vai usar módulos aqui de 400 watt-pico. Então nesse negócio eu vou usar módulo de 400 watt-pico. Aqui a gente informa qual que é o percentual de perda também que a gente quer usar nesse dimensionamento. Ele trouxe 15% porque, de novo, é um valor que está pré-configurado como sendo o meu percentual de perda padrão, mas caso nesse negócio eu queira trabalhar com um percentual de perda um pouco maior, talvez lá os módulos não vão ficar por norte certinho, a orientação e a inclinação não está certinha, tudo mais, a gente pode trabalhar aqui mexendo no percentual de perda. E aqui está, para esse dimensionamento, eu quero um dimensionamento que gere aqui por volta de 300 kWh mês. A gente pode clicar nesse botãozinho aqui e a gente tem outras opções de dimensionamento. Eu posso dimensionar por área disponível, por potência do sistema, por exemplo, eu quero um sistema aqui de 10 kW-pico, né? Ou eu posso dimensionar por quantidade de módulos. Lá tem espaço para eu colocar só 15 módulos de 400 watt-pico, de 400 watts. Então posso informar aqui também. Nesse caso, vamos deixar aqui que a gente quer uma geração de 300 kW mês. Depois de feito as configurações da entrada e do dimensionamento, ou validado as informações padrões que o Ludovic considerou, a gente pode clicar aqui em Define o sistema. Então aqui o Ludovic vai trazer para a gente o resultado exato desse dimensionamento, ou seja, para gerar os 300 kW mês, né, que o Marcelo Madeira precisa, a gente precisaria de 6,15 módulos de 400 watt-pico. Como não tem como instalar frações de módulo, né, o Ludovic sugeriu aqui um sistema de 7 módulos de 400 watt-pico, que daria aí um sistema de 2,8 kW-pico de potência. Tá? Então, sempre que o Ludovic, né, o sistema que o Ludovic propõe é sempre esse aqui, o da direita. Aqui embaixo, o Ludovic, se você já tem kits cadastrados, depois a gente vai falar mais sobre isso, você pode ter kits pré-cadastrados no Ludovic, kits que você definiu ou kits puxados de distribuidores, já que já estão integrados com o Ludovic. E aqui você pode ter, por exemplo, aqui ele sugeriu 2,8 kW-pico. Eu tenho aqui a Sky Solar, por exemplo, que ela tem um kit lá de 2,67. Eu posso usar esse ou eu posso procurar outros aqui mais próximos. Vamos ver. A Renovid tem um de 2,68. Tá? Então você pode gerar uma proposta a partir desse kit já sugerido pelo Ludovic. Vamos continuar aqui. Aqui a gente tem como validar o sistema. Então esse sistema que está dimensionado aqui, esse de 2,8 kW-pico, ele vai ter esse perfil de geração. Aqui ele traz... Lembra aquela tabelinha que a gente comentou lá na proposta comercial, que simula os créditos? Aqui ele traz para a gente validar. São informações para a gente validar antes de gerar a proposta em si. Tá? Então vamos imaginar aqui que eu defini o sistema, é esse sistema realmente que eu quero, e eu quero oferecer para ele esse kit aqui da Renovid.
Então posso clicar em gerar proposta do sistema, que eu só valido. Potência realmente é de 400 watts. Vamos dar uma olhada aqui, ó, não, esse kit da Renovid utiliza módulos 335, então tem que vir aqui e alterar para 335. Quantidade de módulos vão ser 8. E o tipo de telhado aqui, vamos deixar o cerâmico mesmo. A gente clica em gerar a proposta. Nesse momento, o Lubic direciona a gente para a tela onde a gente pode configurar essa proposta. Então ele trouxe aqui agora para a gente, ó, o sistema que eu estou orçando é um sistema com 8 módulos de 335 watt-pico, que é aquele sistema da Renovid que a gente selecionou. Então aqui a gente pode colocar um título da proposta, validade da proposta, quantos dias a gente quer que ela vale, né? Prazo de entrega, detalhes da proposta, então aqui a gente pode escrever um texto, vamos por um texto com os detalhes da proposta. Aqui eu posso colocar uma observação interna, então vamos colocar aqui, sei lá, desconto máximo aplicado. Essa informação interna ela não aparece na proposta, né? Algo que vai ser visível somente para a gente aqui do Luvic, né? Para os usuários do Luvic, somente pela sua empresa. Aqui a gente vai adicionar os produtos, então aqui já está aquele kit da Renovid que a gente selecionou. A gente pode aqui configurar como vai ser o pagamento. Então ele já trouxe aqui para mim valores padrões, eu já configurei, já estava previamente configurado que eu dou um desconto de 3%, tal, que eu posso colocar uma entrada, e aqui eu posso selecionar opções de financiamento que eu quero adicionar nessa proposta. Vamos selecionar essas. Veja que algumas já veio selecionado padrão, porque eu já configurei também para elas serem opções padrões em todas as minhas propostas. Aqui eu posso colocar um texto, né, que descreve a condição de pagamento a prazo. Aqui a gente pode adicionar as imagens que a gente quer. Ele já veio com essas 4 imagens, porque eu configurei para adicionar de forma automática essas 4 imagens em todas as propostas que eu gerar. Eu posso remover, por exemplo, não quero que nessa proposta apareça essas, e eu posso adicionar alguma outra específica que eu queira para essa proposta. Aqui também é a mesma coisa para os termos e condições. Ele trouxe para mim termos e condições padrões, que eu quero que apareçam em todas as propostas, que eu configurei previamente. E aqui eu posso também tirar alguma coisa que eu não quero que vá nessa proposta em específico e até adicionar algum outro que eu quero que apareça só nessa proposta. Depois de feito toda essa configuração, a gente pode clicar aqui em gerar proposta. O Lubic devolve a gente aqui para a tela do negócio, e agora aqui na abinha propostas comerciais tem a primeira proposta que a gente gerou. Então o número da proposta, quando ela foi criada, qual foi o usuário que criou, até quando ela é válida, ela está no status de em aberto. E aquela observação interna que a gente colocou aparece aqui. Tá? Uma coisa interessante que, uma vez configurado, o Lubic também tem um módulo de precificação, onde você consegue configurar o seu markup, e ele já aplica o markup na tua proposta, você consegue acompanhar até a margem de lucro, né, margem de contribuição que você está tendo em cada proposta. Por exemplo, essa proposta que a gente gerou aqui agora está dando uma margem de contribuição de 30%, porque foi o que eu configurei. Tá? Essa aqui, então, a gente pode verificar como ficou essa proposta agora, clicando aqui nesse botão, ver proposta. A gente vai ver essa proposta no formato web. Tá? Então tem aquelas informações que a gente já comentou sobre, então tem aqui a conta de energia que a gente considerou, o dimensionamento foi considerado, o gráfico de geração, né, versus consumo, basicamente aquilo. E aqui o kit da Renovid que a gente adicionou, então ele traz o nome do kit, o que compõe o kit, as condições de pagamento configuradas, aquelas opções de financiamento que a gente selecionou, o cálculo de payback, as 2 imagens que a gente deixou e os termos e condições também, só 2 que a gente deixou lá. E aqui também a gente pode gerar essa mesma proposta no formato em PDF, né, o que a gente já verificou. Vamos avançar um pouquinho mais aqui, tá? Para a gente enviar essa proposta para o cliente, como que a gente faz? Aqui a gente tem esse botãozinho de compartilhar, a gente passa o mouse em cima dele e ele mostra para a gente, ó. Eu posso clicar no botãozinho azul para gerar o PDF diretamente aqui, eu posso clicar no botãozinho verde, ele já vai abrir o WhatsApp que eu tenho instalado na máquina para já mandar essa proposta direto para o cliente pelo WhatsApp, né? Ele manda o link da proposta web no WhatsApp, ou eu posso clicar aqui para copiar o link da proposta web, então eu clico aqui, ele copiou o link da proposta web, e agora eu posso ou colar esse link no WhatsApp, ou colar no corpo de um e-mail, né, para mandar aqui para o Marcelo Madeira, que é o meu contato. Eu vou abrir aqui uma aba anônima, uma janela anônima no computador, para a gente simular o Marcelo verificando essa proposta. Né? Imagina que eu mandei esse link para o Marcelo, ele abriu o link e analisou. Tá? Vamos fechar, eu vou dar um atualizar aqui. O que aconteceu aqui na tela do negócio? O Luvic marca que essa proposta teve uma visualização. No dia 14/10, às 14h28, essa proposta recebeu uma visualização. Isso aqui a gente chama que é o tracking de visualizações das propostas web.
Então a gente recomenda bastante que seja usado as propostas web, porque a gente consegue monitorar quando aqui o contato visualizou a proposta, né? Vamos abrir uma nova abinha para... Vamos imaginar agora que o Marcelo chegou de noite e foi mostrar a proposta para a esposa dele e discutir junto. Então ele abriu de novo a proposta. Então a gente dá um atualizar aqui, a gente consegue ver que a proposta recebeu uma segunda visualização. Então a visualização verde é a primeira e as demais vão ser em tons de azul aqui. Tá? Aqui podem ter outras cores, que quando a gente clica nesse ajuda aqui ele explica, pode aparecer uma laranja ou uma vermelha. Né? Laranja é quando o Marcelo viu a proposta que ela já estava vencida ou quando ela já estava cancelada. Tá? Aqui a gente tem uma aba de anexo, onde vocês podem guardar informações referentes a esse negócio. Então possivelmente, né, a conta de energia que o Marcelo mandou para fazer o dimensionamento, a gente pode salvar ela aqui. E aqui na aba de atividades, a gente vai, é um módulo de CRM do Luvic, aqui a gente pode agendar, né, e registrar todas as atividades que foram feitas dentro desse negócio. Tá? Então aqui, já, como o Marcelo visualizou a proposta aqui dia 14, o Luvic de forma automática já gerou uma tarefa para a Laís Madeira, né, que é a responsável por esse negócio, falando para ela que o lead já visualizou a proposta P21133, para ela entrar em contato para dar andamento. Então a Laís vai ser notificada dessa atividade para ela dar andamento nesse negócio. Tá? Mas nada impede de adicionar novas atividades, agendar novas atividades aqui. Tudo bem? Então esse é a carinha de um negócio, né, gerenciado pelo Luvic. Então a gente tem as contas de energia, a aba de dimensionamento, a aba das propostas comerciais, das atividades e dos anexos. Só um detalhe importante aqui, vamos imaginar que a gente gerou essa proposta aqui para o Marcelo, que é uma proposta de 2,68 kWp. Mas o Marcelo ele quer também uma proposta que gere um pouco a mais do que os seus 300 kW. Tá? No caso aqui, ele quer uma proposta que gere também 500 kW. Tá? Ele quer ter duas propostas para poder comparar. Então eu venho aqui e altero o dimensionamento para 500. Defino o sistema, então agora ele dimensionou 13 módulos. Tá? E eu posso vir aqui, ó, não achou nenhum produto cadastrado com essa potência. Então eu não tenho nos meus produtos cadastrados no sistema e nem nos produtos dos distribuidores parceiros aqui, kit com essa potência. Então eu quero gerar a proposta, o que eu faço? Eu venho aqui em propostas comerciais, nova proposta, confirmo os dados, é isso mesmo, eu vou usar modo de 335, watt-pico e essa potência, confirmo. E agora que eu posso vir em produtos e adicionar um produto sem cadastro. Eu posso vir aqui e colocar kit solar, né? Descrevo o kit aqui, teste. Aqui eu posso colocar o que compõe o kit, 13 módulos, e aí vai. A unidade de medida vai ser o kit, a quantidade vai ser 1. Aqui eu posso colocar o preço de custo ou o preço de venda. Se eu coloco o preço de custo e eu já tenho o módulo de precificação configurado, o Luvic já calcula para mim o preço de venda e vamos adicionar esse produto na proposta. O resto eu vou deixar todas as informações padrões, não vou mudar nada. Então só adicionei o produto e vou gerar a proposta comercial. O Luvic devolve a gente aqui agora para a aba de propostas. Agora a gente tem duas propostas comerciais geradas para esse negócio. Uma proposta de 2,68 kWp e uma de 4,36 kWp. Ou seja, dentro de um mesmo negócio, eu posso ter propostas de potências diferentes. Quando eu faço um dimensionamento e gero uma proposta, o Luvic copia os dados desse dimensionamento e joga nesses dados para a proposta que a gente vai gerar. Tá? Isso permite com que a gente possa voltar no dimensionamento, alterar o dimensionamento e gerar uma nova proposta. Ou seja, essa proposta que a gente gerou primeiro, ela não sofreu nenhuma alteração depois que a gente mudou o dimensionamento. Ela continua exatamente igual, exatamente igual com os mesmos dados de quando a gente gerou ela. Joia? Então, basicamente, pessoal, esse é o módulo, o acompanhamento de um negócio dentro do Luvic. Para finalizar o nosso vídeo, eu vou dar uma passada bem rápida nas outras funcionalidades do Luvic, tá? Para vocês conhecerem. Aqui no menu lateral, a gente tem aqui os distribuidores. Aqui é interessante porque a gente tem alguns distribuidores que já estão integrados com o Luvic e a gente vem trabalhando bastante para adicionar novos distribuidores. Tá? Então, se você já trabalha com algum destes, você pode fazer a integração, tá? Que você já vai ter todos os kits deles já cadastrados dentro do Luvic. Então você pode clicar em importar e ele te dá o passo a passo de como fazer a integração com cada distribuidor. A gente tem aqui uma opção onde você consegue fazer a simulação de financiamentos, você consegue simular alguns financiamentos. Aqui a gente consegue ver todos os negócios que a gente tem em aberto, ou seja, todos os negócios que eu preciso fazer alguma ação para trabalhar neles, certo? Então eu tenho aqui o quanto tempo ele está em aberto, que tipo que ele é, se tem alguma tarefa agendada para ser executada nele. Isso é interessante, ó, eu como proprietário dessa empresa, vamos dar um exemplo,
eu bato o olho aqui, eu vejo que existem vários negócios em aberto que não tem nenhuma tarefa agendada para ele, ou seja, não está sendo feito o follow-up. Essa proposta que a gente acabou de gerar aqui, ela é uma proposta que tem uma tarefa agendada para ela. Então é legal. Essa aqui é o único negócio em aberto que eu estou fazendo o acompanhamento dele utilizando o módulo de CRM do Luvic. Então aqui a gente tem algumas informações interessantes, né, contadores aqui gerais sobre os negócios em aberto. A gente pode ver esses negócios tanto nessa listagem de tabela, quando a gente pode ver eles no formato de funil. Então a gente consegue configurar etapas, né? Se você tem etapas no seu processo de venda, você pode configurar e você pode ir jogando os negócios nessas etapas, certo? Aqui a gente tem relatórios dos negócios em aberto, que são relatórios também bem interessantes. A gente tem aqui todos os negócios que a gente marcou como ganho, que foram vendidos dentro do Luvic também. Mesmo depois de um negócio marcado como ganho, você pode continuar usando o módulo de CRM do Luvic para fazer as etapas pós-venda, né? Controlar a instalação e tudo mais. Então aqui a gente tem, por exemplo, etapas que devem ser executadas no negócio depois que eles forem marcadas como ganho, e que a gente pode também ir movimentando esses negócios aqui dentro. Também a gente tem relatórios dos negócios marcados como ganhos. Aqui a gente tem os negócios que foram marcados como perdidos, todos os negócios que eu perdi. Aí a gente tem também aqui relatórios indicando os motivos da perda e tudo mais. Aqui a gente tem uma área de documentos, essa área é bem interessante. Você provavelmente tem documentos que o teu time comercial utiliza. Podem ser documentos de datasheet de produto ou até imagens de folder, imagens que vocês usam para enviar para os clientes. Vocês podem salvar esses documentos aqui e que esses documentos vão ser disponíveis para todos os usuários do Luvic, né? Uma parte bem legal. Aqui é onde você consegue acessar de forma rápida todas as tarefas que você tem para executar, né, que esse usuário logado tem para executar. Então aqui tem bastante tarefa atrasada, que está com fundinho vermelho, eu tenho essa tarefa aqui agendada para amanhã, né, para trabalhar lá no negócio do Marcelo Madeira. Então a gente tem a visão aqui também de todos os negócios que a gente tem para executar. E a gente tem o dashboard. O dashboard ele basicamente resume todas as informações que a gente trabalhou no Luvic. Então ele traz aqui para a gente quantidade de propostas que a gente vem gerando, ele sempre compara com o mês passado, então a gente está aqui 2.000% mais melhor que o mês passado, né? Propostas vendidas no mês atual também comparando com o mês passado, quantidade de negócios que eu tenho aberto, valor total deles, potências que eu já vendi esse mês, né, e tudo mais. Aqui ele traz a lista de tarefas que eu tenho para fazer nos próximos 10 dias, ele traz as atrasadas, depois das atrasadas as que eu tenho para os próximos 10 dias, né, então eu consigo acompanhar aqui os follow-ups que eu preciso fazer. Ele traz a lista das propostas que eu gerei nos últimos 30 dias também, uma forma rápida de acessar as propostas que eu gerei, né, e se elas já foram visualizadas aqui ou não, no caso de proposta web, né, se a proposta web já foi visualizada. Aqui eu tenho o tracking de todas as propostas visualizadas recentemente, ou seja, todas as vezes que algum possível cliente abrir uma proposta no web, vai gerar uma nova linhazinha aqui para a gente acompanhar. Então a gente tem alguns clientes aqui no Luvic que eles dizem que são viciados nessa tela, que eles ficam dando F5 aqui toda hora para ver se alguém enviou alguma proposta. E a gente consegue clicar aqui em não visualizadas e ver todas as propostas que ainda não foram clicadas, ainda não receberam cliques. Tá? Então a gente consegue fazer esse monitoramento também através aqui do dashboard, que resume basicamente o Luvic. Tá joia? Para finalizar, a gente tem aqui o botão de ajuda. No botão de ajuda vocês conseguem falar com o nosso time de suporte, tá? Então ele vai sugerir alguns artigos que a gente tem na central de ajuda baseado na tela que você tá. E caso você queira, você pode clicar em entrar em contato e falar com o chat em tempo real com o nosso time de suporte, que fica disponível das 8h30 da manhã até 5h30 da tarde, tá joia? Aqui a gente tem uma área de treinamentos, onde a gente tem alguns vídeos legais que vocês podem assistir, que vão também passar mais informações sobre o Luvic. Tá joia, pessoal? Agradeço muito a atenção de vocês. Sejam felizes com o Luvic.